Olha aí, pessoal, vamos ver um princípio muito importante na teoria do equilíbrio químico, que é o princípio de Le Chatelier. O que diz o princípio do Le Chatelier? Quando você tem uma reação genérica aqui, tá? Em equilíbrio, ok? Ela vai ter uma constante, né? A gente já sabe. Né? Uma determinada temperatura de equilíbrio ambiente aqui, né? Então, o que acontece? Então você tem uma reação no sentido direto que ela, né? Ela valoriza, não, como é que é? Ela gera mais produtos e a reação no sentido inverso para a esquerda, que ela gera mais reagentes, né? Concentração de reagentes. Então, quando você perturba um equilíbrio, como mudando as concentrações, a temperatura ou a pressão, né? A concentração, a temperatura ou a pressão, você está deslocando esse equilíbrio para um lado ou para o outro. O que diz o princípio do Le Chatelier? Quando você desloca o equilíbrio, o sistema químico vai tender a restaurar aquele equilíbrio, né? Ele vai acontecer alguma coisa nele que vai fazer esse equilíbrio voltar, ou seja, esse valor de Kc ou Kp ficar o mesmo, né? Então existem a seguinte maneira de você mudar: por concentração, por temperatura ou pressão, tá? Então vamos lá para o primeiro caso, né? Concentração. Imagina que você aumenta a concentração do ar, né? O que vai acontecer? Maior concentração de ar, mais chance de ter choques entre as moléculas de A com as de B, tais que as moléculas de A têm energia de ativação suficiente para reagir. Ou seja, haverá uma maior concentração, a chance de haver uma reação é muito maior, então o que vai acontecer? Vai haver mais reação de A com B. O valor de B tende a diminuir, porque ele vai reagir com a quantidade que você adicionou a mais de A, justamente para tentar manter o equilíbrio. O que vai acontecer? A concentração de B e de D vai aumentar, de tal forma que esse número aqui, ó, fique constante, ou seja, fique o mesmo, tá? Então eles vão tender a manter a mesma coisa como estava antes. Eles não gostam de mudança, são muito conservadores do equilíbrio, né? Então veja, lembra que o sistema estável, equilíbrio, é aquele que tem pouca energia. Quando você coloca mais matéria aqui, você tem mais energia, então ele tende a reagir para consumir essa energia e manter o estado normal. Se você adiciona nesse equilíbrio, agora muda a ideia aqui, você coloca mais, se você colocar mais do D aqui, ó, né? Imagina que não tem nada aqui, você coloca mais do componente D, né? Aqui, ou seja, você aumenta a concentração dele. Mas é que você tem uma vasilha aqui, né? Um becker. E aí você tem isso. Aí você vem e coloca mais uns pozinhos de D aqui, né? Aí você aumenta a concentração de D. O que vai acontecer? Esse D vai reagir com o C, né? Então vai consumir esse cara aqui, né? E vai aumentar, né, a produção de A e B. Então esse cara aqui vai aumentar e esses dois aqui vão aumentar de forma a manter esse cara aqui constante, né? Aí tem o efeito do solvente, né? Solvente. Se você colocar mais água aqui, por exemplo, se for dissolvido em água, ou sei lá, qualquer coisa onde estejam dissolvidos, né? Essas concentrações aqui vão diminuir, né? Ou seja, está diluindo o cara, né? Os caras. Então, eles vão reagir de tal forma que volta a ter o K de novo igual a Kc, tá? Ok? Então você vai ter uma alteração do equilíbrio, né? Então o efeito da concentração. Agora você tem o que vai acontecer com a temperatura.
Imagina que você tem isso aqui, ó. E ela tem um ΔH. ΔH é entalpia, né? Entalpia de reação, ou seja, o calor da reação. Quando o ΔH é maior que zero, ela é uma endotérmica, tá? E quando é menor, ela é uma exotérmica. A endotérmica, ela precisa de energia, você coloca energia aqui nessa reação para ela acontecer. A exotérmica, quando ela acontece, ela joga energia para fora, ela libera energia. Então, essa daqui precisa de ter um aumento de temperatura. E essa aqui, ela joga energia de forma que no fim, né, da reação, ela fique uma temperatura mais baixa, tá? Então, veja o seguinte, existe o princípio de Van 't Hoff. Então vamos escrever aqui o princípio de Van 't Hoff. Quando aumenta, quando a temperatura do sistema aumenta, o sistema é em equilíbrio, tá? O equilíbrio aumenta, este é deslocado no sentido de absorção do calor, tá? Então veja o seguinte, você tem aqui essa reação que ela é exotérmica, né? Aí está em equilíbrio. Nesse sentido, ela libera energia, e nesse sentido, ela absorve energia. Se você aumenta a temperatura, você está adicionando energia aqui. Então o que vai acontecer? Ela vai pegar o sentido de absorção de energia. Então, a reação, em vez de vir para cá, ela vem no sentido da esquerda, tá? Vamos dar um exemplo aqui, ó. Formação do metanol. Ó, quando você reage o monóxido de carbono com hidrogênio, você faz esse negócio aí, vai dar menos 22 quilocalorias, né? Ou seja, uma liberação de calor. Então, se ocorre liberação de calor, vai produzir mais metanol. Agora, se você esquentar esse cara aqui, essa reação, não vai ter tanta produção de metanol, vai tender mais a vir para produzir mais CH2 e CO e 2H2, tá? Que é justamente para compensar, né? Para compensar esse desbalanceamento. Tá? Se você quiser aumentar o rendimento dessa reação de produção de metanol, você tem que começar a esfriar ele, ou seja, colocar na geladeira, né? Então vai haver um aumento da produção de metanol, né? E o aumento da constante de equilíbrio, tá? Porque o que pode alterar a constante de equilíbrio é a temperatura, tá? Vamos ver uma outra coisa aqui, tá? A gente já falou do variação de temperatura e variação de... Agora vamos falar da variação de pressão, que é um negócio bem interessante, tá? Quando você... Imagina que você pega aqui, ó. Aí você tem aqui um êmbolo, né? Mantém a temperatura constante. E aqui você tem CO e H2, né? Para produzir o gás CH3OH, né? Gasoso.
Aí você tem aqui o seguinte: CO mais 2H2 produzindo CH3OH. Beleza? Você vê que a regra é o seguinte: quando você aumenta a pressão, né, você vai facilitar a reação, né, que possui, você vai deslocar o equilíbrio no sentido de da reação que tem uma diminuição do número de mols, né, gasosos, tá? Então se aqui é gás e aqui é gás, né? Então aqui você tem um mol, aqui você tem 2 mols e aqui você tem 1 mol. Então aqui você teve 1 mol e aqui você tem 1 mol. Você vê que se você aumentar essa pressão, né, o que vai acontecer? O equilíbrio vai se deslocar para cá, ó, no sentido do cara que tem menor quantidade de mols, tá? Isso se for gasoso, né? Tá? Se a reação for sólido, ele não entra nessa isso aqui não entra nessa contagem, se for sólido, porque não vai haver variação de volume nem de concentração. Com o sólido vai ser a mesma coisa, né? O sólido não vai ser influenciado pela variação de pressão, não vai produzir uma variação de volume nele, e consequentemente você não tem uma variação de concentração. O líquido, ele até pode ser, mas é muito mais difícil, tá? Vou explicar uma coisa para vocês que é importante: como é que é a curva, né, de comportamento pressão com volume. Isso aqui, ó, vai ser um gás. Isso não tem nada a ver com essa matéria, tá? Mas eu vou explicar. Aqui é o líquido e aqui é o sólido, tá? Quando é gás, né, você mantendo a temperatura constante, você causando uma variação de volume ou de pressão, você obedece à lei de Boyle, que é pressão inicial, pressão final, igual a pressão inicial, pressão final. Então você tem o seguinte comportamento, ó, uma hipérbole, né? Tá? Ok? Imagina que você tem uma pressão inicial, pressão final, e você quer saber qual que é a pressão, né, se você mudar o volume. Então esse P aqui é essa variável e esse V é esse cara aqui. Então se você aumenta o volume, está aumentando isso aqui, esse cara aqui diminui. Então a pressão vai se comportar assim, ó, tá vendo que está aumentando a pressão, a temperatura constante, ele cai nesse jeito. Então você tem esse tipo de você tem esse tipo de comportamento. Você vê que se você aumentar, ó, tá vendo, aumentando a pressão, ou seja, aumentando esse valor aqui, o volume vai caindo, né? Então para você produzir diminuição de volume, você tem que só aumentar a pressão. Quando você chega no líquido, para você pode fazer uma variação de volume né? Você pode fazer uma variação de volume, só que à medida que para você a variação do volume é menor, né? Para uma mesma pressão, né? É quase assim reto aqui, ó. Uma variação do volume produz pouca variação de pressão e vice-versa, tá? Ou seja, porque o líquido é mais difícil de você variar o volume só com a pressão, né? Tanto que se você tentar pegar uma seringa e botar com água lá e tentar fazer uma pressão, você vê que vai mudar pouco ali, você vai fazer uma puta força e não vai dar nada. No sólido, para você produzir uma variação, olha, de pressão mínima, uma variação de volume mínima, a pressão tem que ir lá na puta que pariu. Então o comportamento de uma substância, imagina agora que você está aumentando a pressão, era gás, aí virou, aí foi diminuindo o volume e aí ele virou líquido, né? Aí ficou nesse volume aqui de líquido. Aí você continua aumentando a pressão, né? Você pôde
produzia uma certa variação, né, de volume. Acabou o tempo aqui.